A palavra de Deus é escudo e abrigo, firme fundamento, verdade e abrigo, é lâmpada aos pés, caminho de paz. A paz do Senhor, amados, tudo bom? Então, começamos nesse vídeo sobre uma introdução e vamos estar explicando aí textualmente os capítulos 1, 2 e 3 do livro de Êxodo. Lembrando que estamos num plano de leitura da Bíblia, lendo a Bíblia toda em um ano. Parabéns, você chegou até aqui, é porque você concluiu o livro de Gênesis. Lembrando que o livro de Gênesis conta a história da queda do homem, enquanto o livro de Êxodo conta a história da redenção do homem, a Deus. Então, a palavra Êxodo é um sinônimo dado, ou nome dado, a um grupo de pessoas que migra de um lugar para o outro. É o nome que se dá, Um exemplo, se o povo do Brasil saísse daqui e fosse todo para a Argentina, o nome disso seria Êxodo. O povo está se deslocando do Brasil e todos estão peregrinando para a Argentina, ou vice-versa, Então, o sinônimo que se dá o nome Êxodo. Essa é a tradução do nome Êxodo. Então, a gente viu algumas coisas ali. A gente vai ver principalmente acontecendo, Deus trabalhando de uma forma surpreendente. O livro de Êxodo, se você ficou apaixonado por Gênesis, quando estava ficando boa a história de Jacó, acabou, Então aqui continua a história, sua descendência agora através da descendência da tribo dos filhos de Jacó, que seria Israel, Deus troca o nome de Jacó para Israel. Então vamos lá. Capítulo 1, no capítulo 1, no verso 9, eu vou falar primeiro aqui algumas curiosidades, Eu não vou ler os capítulos inteiros, senão o vídeo fica muito extensivo. Então esse vídeo sempre é para quem já leu os capítulos 1, 2 e 3, tá bom? Então vamos lá. No capítulo 1, no verso 9, a gente vê ali que morreu o faraó do passado, da época que conhecia José e tinha respeito. Agora a nova geração, o novo faraó, esse não respeita a memória de José e não respeita o povo hebreu, por dois motivos. Qual é o primeiro motivo? Primeiro, porque ele temia o povo hebreu, porque o povo hebreu se multiplicara, na cidade lá de Cozém, lembra? Eles foram para lá. Então o povo estava já beirando a quase 2 milhões de pessoas. Então ele tinha um medo que, se porventura viesse algum inimigo atacar o Egito, o povo hebreu podia se unir a esse inimigo e eles atacar junto o Egito e eles caírem. Então o primeiro medo era esse. Segundo medo, por que eles não confiavam nos hebreus? Como a gente, eu não tinha explicado isso em vídeo, mas vou explicar agora em vídeo para você, mas no grupo eu já expliquei, é que para os egípcios, o povo hebreu, eles são um povo canibal. Como assim, irmão Fabiano? Por causa do seguinte, o povo hebreu tinha o costume de sacrificar ovelhas. Então, por ordem de Deus, sacrificar a ovelha, dar em oferta, E da mesma forma que eles sacrificam a ovelha, eles também comem a ovelha. Mas para um egípcio, a ovelha é um deus sagrado. Então, ao olhar de um egípcio, os hebreus estão comendo deuses. Pegou? Eles acreditam que a ovelha é um deus chamado Amon. Então, para eles, a ovelha é o deus Amon, um deus do Egito. Então, eles chamavam hebreus ali praticamente dizendo que os hebreus eles eram aí um povo canibal, porque eles comiam deuses, estavam comendo os Amons, o deus Amon deles. Então havia essa intriga aí religiosa e também pelo maior medo mesmo do povo se levantar contra ele. Então a gente vai ver aí Faraó levanta então, começa então a instigar, levantar o povo do cansaço, colocar bastante peso sobre eles, para que eles não pudessem assim
crescer, que eles pudessem ficar demasiados, cansados, desfalecidos e chegar em casa e não ter relação com a sua esposa. Mas só que Deus estava no negócio, então quanto mais eles perseguiam os hebreus, mais botavam peso sobre eles, mais os hebreus se multiplicavam. Quanto mais perseguia, mais se multiplicava, tá? E lá no verso 11 de Êxodo também, no capítulo 1, né? A gente viu lá no verso 11 que colocaram ali delegados então de tributos para incomodar e para eles edificar umas cidades. Os hebreus edificaram 2 cidades, que era Armazém, e a cidade que era guardado como armazém e foi uma das últimas cortes assim vivida por Faraó, tá? O nome da cidade era Pitom e Ramessés. Essas 2 cidades, elas existem até hoje, tá? Até hoje essa cidade existe. E essas 2 cidades que foram palcos lá de Êxodo capítulo 7, nós vamos chegar lá. Então, os milagres do capítulo 7 aconteceram nessas 2 cidades. Elas foram testemunhas, então, dos milagres que aconteceu através de Deus por intermédio de Moisés. E isso ficou registrado lá em Salmos, capítulo de número 78, verso 12 e no verso 43, tá? Salmos, número 78, porque Salmos, corrigindo aqui, Salmos não tem capítulo, porque é um livro poético, então não é capítulo, é número, tá? Número 78, verso 12 e verso 43. Mesmo fazendo tudo isso, como ele via que não parava de se multiplicar, ele chamou as parteiras, tá? E as parteiras Sifrá e Puá, essas 2 parteiras, e falou para elas: olha, eu quero que vocês matem os meninos. Todo menino macho, você dá um jeito lá, matem eles e não deixa eles viver. Já as meninas podem viver. Só que elas, por temor a Deus, não obedeceram. Elas não obedeceram a Faraó e o povo veio cada vez mais crescendo. Então os planos de Faraó foi por água abaixo. O que nós podemos extrair aqui do capítulo 1 para nós? É que quando Deus tem um projeto, na tua vida, quando você é um escolhido de Deus, quanto mais te perseguirem, quanto mais te caluniarem, quanto mais tentarem puxar teu tapete, quanto mais fizerem tudo para te destruir, mais você vai crescer. Quanto mais os homens perseguem os escolhidos de Deus, mais eles crescem, tá? Então isso a gente pode extrair do capítulo 1 para nós, porque você viu que Faraó se levantou contra os escolhidos de Deus, tentou de toda forma, mas quanto mais ele ia contra, mais o povo se multiplicava. Ou seja, quanto mais o homem vai tentar te parar, mas se tu não desistir e confiar em Deus, ficar firme com Deus, porque o povo era fiel a Deus, mesmo cansado, mesmo moído, ele estava ali adorando a Deus, mesmo debaixo de um jugo, Deus estava honrando e preparando o caminho. Então o que você vê hoje no capítulo 1, pode ser que você esteja vivendo isso. Às vezes na tua casa, na tua família, no emprego, ou você está procurando alguma coisa para fazer e você não está vendo saída. Parece que o inimigo está te moendo, tu está se sentindo esmagado. Então fica tranquilo que Deus está preparando o caminho. Deus está preparando o caminho. Isso a gente pode extrair do capítulo 1. Vamos lá para o capítulo 2. No capítulo 2 de Êxodo, né, a gente vai ver que nasce Moisés. E você vai ver que Moisés nasceu da tribo de Levi. Então nós sabemos, né, que a gente vai ler lá na frente, mas a gente já conhece a história. Os levitas ficaram, depois que é erguido o tabernáculo, os levitas, eles não tinham herança, lembra lá da maldição de Jacó? Eles não teriam terra, herança, mas os Levi, a tribo de Levi ficou responsável por guardar o templo, servindo o templo, o tabernáculo,
guardar o tabernáculo. Números capítulo 8 vai ver que o levita, ele foi feito, levantado para guardar o tabernáculo, né? Até hoje a gente vê um monte de cantor dizendo: eu sou levita. Tá levita, tu já lavou banheiro de igreja? Não, porque eu sou levita, eu canto. Não. A introdução dos levitas no templo era para desmontar o templo, no templo não, no tabernáculo, era para desmontar o tabernáculo, montar o tabernáculo, porque eles estavam em peregrinação, limpar o tabernáculo, ajudar o sacerdote, né? Então hoje eu poderia chamar quem de levita? Eu poderia chamar o obreiro da porta de levita, eu poderia chamar a irmã que faz a limpeza, a irmãzinha lá, que tira a sua tarde para limpar a igreja lá, quando ninguém está vendo, o irmãozinho que sai da sua casa para fazer limpeza da igreja enquanto ninguém está vendo. Esses são os verdadeiros levitas. Os que cantam com o microfone na boca têm o nome de levita, mas não são levitas, eles são músicos, tá? Levita foi feito para manutenção e guardar o templo. Depois você lê Número capítulo 8, você vai ver lá. Só lá em Crônicas que a gente vai ver Salomão colocando os levitas no altar, tá? Mas isso é outra história. Mas só para você ver então que a linha sacerdotal, né, os levitas, como eles eram para guardar o tabernáculo. Então Moisés está nascendo da tribo de Levi, está saindo ali um genuíno sacerdote. Deus prepara tudo, irmão. Deus prepara tudo. Então ele era um legítimo sacerdote, porque ele era da tribo de Levi, tá? E outra curiosidade lá no verso 11, que os egípcios jogando encargos sobre o seu povo, e ele escolhe ficar do lado do seu povo, do lado dos hebreus. Então ele vê um egípcio batendo no hebreu, ele espera ninguém ver, quando ninguém está vendo, ele vai lá e mata o cara, né? Nesse versículo aqui já havia escolhido um lado, mas Fabiano, não está registrado aqui que ele já escolheu um lado, não. Mas se você for lá em Hebreus capítulo 11 verso 24, vai estar escrito lá: Moisés pela fé escolheu servir o seu povo e escolheu não servir a Faraó, matando um egípcio. Vai ver lá, leia lá, tá? Então aqui ele já tinha feito a sua escolha no verso 11. No verso 18 a gente vai ver que, né, que ele mata o egípcio. Depois ele achou que era momento dele, mas ele fez do jeito dele. Toda vez que você queima etapas na tua vida, tu vai se dar mal, a gente se dá mal. Então Moisés escolheu um lado, só que não era daquele jeito. Então quando ele vê dois hebreus brigar, ele vai discutir, ele vai lá tomar parte. Um deles fala: tu matou um egípcio lá. Ele: opa, se o cara sabe, o Faraó logo vai saber, então eu vou fugir. Aí o que acontece? Ele foge, lá no capítulo 2. Aí lá no verso 17 do capítulo 2, né? Lá no verso 17, verso 17 e 18, né? A gente vai encontrar lá um sacerdote de Midian que tinha 7 filhas, tá? E esse camarada tinha 2 nomes. Qual é o nome dele? Reuel e Jetro. Os dois são a mesma pessoa, tá? E esse camarada, ele era descendente de Abraão por parte de Quetura. Nome estranho, né? Quetura, por parte de Quetura. Então ele era realmente um servo de Deus. Então Moisés ele encontra um poço da água. Daí vem as meninas lá para dar água aos camelos. Alguns pastores, né, porque a mulher não tinha valor na época, quiseram se levantar contra elas, mas José estava vestido de egípcio, então ele se apresenta como egípcio e defende elas, e ele ajuda da água para os camelos. Então elas chegam mais cedo em casa, porque dessa vez não tem contenda com pastores. Geralmente elas teriam que esperar os pastores dar água para todas as ovelhas dele, para depois elas darem por último. Provavelmente elas chegavam tarde em casa, mas agora Moisés
chega lá no poço, afasta aqueles homens lá e ajuda elas. Então quando ela chega cedo em casa, o pai diz: como é que vocês chegaram cedo? Daí ela conta, e o pai fala assim: já que esse cara fez isso, já que esse homem usou de bondade, traga ele para cá para a gente dar comida, dar pão. Então quando ele entra, Jetro, né, o Roel, ele abraça a Moisés e pede para eles ficar por ali. Então Moisés acha graça aos olhos do homem e ele oferece então uma filha para casar com Moisés, tá? Então Moisés vai ficar por ali. Então o que eu posso aprender do capítulo 2, né? Como já falei a primeira vez, Moisés escolheu um lado e ele queria ajudar o povo, mas não era do jeito dele. Então, quando você queima etapas na tua vida, você vai tentar fazer a coisa certa, mas do jeito errado, e você vai pagar um preço caro. Quantas vezes você, tentando fazer a coisa certa, foi julgado por fazer a coisa certa, mas do jeito errado? Tem muita gente que cai nessa armadilha. Segunda coisa, toda vez, sempre vai ser, se você tem um chamado de Deus, Deus sempre vai preparar o caminho e vai preparar tudo. Ou seja, Moisés saiu, fugiu do Egito, Deus já tinha preparado todo o caminho, já tinha preparado Jetro, né, o Roel, para cuidar de Moisés. Capítulo 3. Então, quando começa o capítulo 3, vai falar que ele estava lá, que Moisés estava apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro. Só que, segundo historiadores, tá, já se passaram 40 anos. Então, esse Moisés que nós vamos ver aqui no capítulo 3 não é o mesmo Moisés que você viu no capítulo 2, que saiu fugido do Egito, aquele menino novo lá. Não. 40 anos se passaram e Moisés está lá cuidando das ovelhas do sogro, tá? Ele ficou lá 40 lá. Então no verso 5, a gente vai ver que daí a sarça começa a queimar. Deus, para chamar a atenção de Moisés, Moisés olha para a sarça e ele fala: não, mas não está queimando, eu vou chegar perto. Quando ele chega perto, ele diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde é que você está é santo. Aí Moisés ali começa a ouvir a voz de Deus e Deus começa a se revelar para Moisés. Deixa eu só chamar uma atenção. A última vez que Deus fala com alguém de Israel foi há 215 anos antes, quando ele fala com Jacó, tá? Ele fala com Jacó lá quando Jacó, lembra que nós lemos em Gênesis, quando Jacó estava temendo de descer para o Egito, porque Deus tinha falado para Isaac não descer o Egito. Então Deus teve que falar com Jacó: Jacó, não tenha medo de ir para o Egito, porque eu irei contigo. Tu não vai só ver o rosto do teu filho José, ele colocará a mão dos teus olhos e tal, lembra? Então aquela lá, se passou 215 anos daquela data até aqui. Então fazia 215 anos que Deus não falava com ninguém do povo de Israel. Tremendo, né? Então aqui no capítulo 3, a gente vai ver Deus agora falando com Moisés, e Moisés não se achando capacitado. Por que Moisés não se acha capacitado? O versículo 10 e versículo 11, né? Ele vai falar assim no capítulo 3. Diz assim, ó: vem pois agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo e os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Querido, até você ia ter medo. Por que nós teríamos medo? Por um seguinte detalhe: por que Moisés temeu de enfrentar sozinho? Por quê? Porque o Senhor não estava dizendo assim a Moisés: eu vou te levar um exército contigo, não. Tu vai lá sozinho, em meu nome. Gente, Moisés morou no palácio. Moisés sabia quem era Faraó e Moisés sabia
que tamanho que era o deserto, o tamanho do exército de Faraó. Agora para pensar. Na hora ele pensou, não, mas não tem como, Senhor. Como é que eu vou, mesmo Faraó querendo me matar, mesmo que já se passou 40 anos, mas Faraó continua sendo terrível, Faraó. Segundo, eu conheço o exército dele, eles vão me matar. Sozinho. E detalhe, ele viu ali duas impossibilidades. A primeira impossibilidade era ele atravessar, conseguir chegar a Faraó sem primeiro enfrentar o exército, os guardas. Segundo detalhe, por quê? Porque ele pensou da forma dele, não da forma que Deus agiria. Segunda coisa, e quando chegasse a Faraó, será que Faraó não ia mandar matar ele? Ele já temeu pela vida dele, ele ia estar dentro da casa do inimigo. Terceira impossibilidade, que ele achou que não tinha jeito, como é que ele, sem sabedoria nenhuma, ia conseguir governar ou liderar quase 3 milhões de pessoas sozinho, sem ter ninguém do lado, só ele. Você consegue parar para pensar na proposta que Deus está fazendo por esse homem aqui? Olha, você vai enfrentar um exército, você vai entrar dentro do palácio, vai falar cara a cara com o Faraó, ele não vai te matar, e você sozinho, somente com aquilo que eu te falar, tu vai liderar 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas vão vir atrás de você. Dá para acreditar? A gente não acredita nem em promessa simples, querido. Que Deus vai te levantar, Deus vai te usar para pregar, para fazer isso, para fazer aquilo. Muitas das vezes nós não acreditamos no nosso chamado. Moisés, então, quando viu esse chamado, disse, não, isso é coisa de louco. Não tem como. Então, você vai ver ali alguns versículos, Moisés dando desculpa para não ir, né? Aí você vai ver lá no versículo 12, ele disse, certamente estarei contigo, isto te será por um sinal, que eu te enviei. Logo que houveres tirado todo o povo do Egito, adorareis a Deus sob esse santo nome. Aí lá no verso 3, Moisés de novo, ele disse, Moisés, eis que eu, quando chegar aos filhos de Israel, ele disser, o Deus do vosso pai me enviou a vós. Se eles me perguntar, qual é o seu nome? O que direi? Né? E ele vai discutindo ali, vai falando com Deus ali, e até que eles chegam num acordo, tá? Então, dá para entender sim o porquê que Moisés não topou de cara assim, e já se sentiu inferior, né? Então, o que a gente pode extrair do capítulo 3 para a nossa vida? A maior característica de um homem escolhido de Deus, ou de uma mulher escolhida de Deus, é quando Deus chama pela primeira vez, ela diz não. Não porque ela não quer, mas porque ela tem dúvida que vá conseguir cumprir o que Deus está pedindo. Então, quando você não diz sim de cara, você diz não, eu não estou preparado. Toda vez que você não se acha preparado ou que você tem um temor para fazer algo que Deus está te chamando para fazer, parabéns, você é um escolhido de Deus. Todo homem de Deus temeu para seguir a Deus, para ouvir a voz de Deus. Jeremias temeu, Isaías temeu, Ezequiel, ele temeu, mas ele só se colocou de pé porque ele estava derrotado. A Ezequiel 2 diz que o Senhor disse para ele, Ezequiel, se coloca de pé e falarei contigo. Aí o verso 2 vai dizer assim, ó, e o Espírito do Senhor me colocou-me de pé, porque ele não tinha força, ele estava desacreditado. Então, toda vez, isso aqui é para mim e para você, todo escolhido nunca deve fazer contas quando for chamado. Nunca faça contas. Nunca pare para pensar. Se Deus te chamou para uma obra, então fica assim, ó, entre prós e contra, porque se você for olhar entre prós e contra, os contras sempre vai ganhar. Porque Deus nunca vai te chamar para fazer algo fácil. Deus sempre vai te chamar para fazer algo que você não conseguirá fazer na força da carne e na tua força. Eu aprendi com o homem de Deus uma coisa muito interessante, eu guardo para mim até hoje, chamada
é algo incrível dado a uma pessoa inadequada por um tempo indeterminado. Guardou? Chamada é algo incrível dado a uma pessoa inadequada por um tempo indeterminado. Tá? E sem provisão nenhuma. Você nunca vai ter dinheiro para fazer. Porque se você tiver mais dinheiro do que pessoas, então não é chamado, é outra coisa. Esses então são os 3 capítulos de Êxodo. Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo do capítulo 3, 4 e 5. Deus abençoe. Obrigado por estar conosco.